E aí, pessoal, mais uma aulinha saindo do forno, certo? E na última aula, a gente viu basicamente a pronúncia de todas as letras do alfabeto e a gente foi um pouquinho mais além e eu expliquei algumas coisas sobre, ao contrário do português, tá? No inglês, a pronúncia das letras nas palavras, elas têm muitas opções, né? Como vocês viram na última aula. É claro que isso é um pouco mais complexo, tá? O foco lá é a pronúncia das letras, mas eu queria com aquilo que vocês entendessem que nem sempre, tá? A pronúncia das letras nas palavras vão ser igual à pronúncia só das letras, certo? Eu explico isso direitinho na aula, mas é basicamente para que vocês tenham uma noção, tá? Mas hoje nós não vamos botar em prática aquilo exatamente, mas já vai dar para vocês terem uma noção do que eu quero falar com a aula de hoje, certo? E a aula de hoje a gente já vai ver algumas traduções, podemos dizer assim, mas nós vamos ver aqui como falamos palavras e frases que são muito usadas. Provavelmente são as mais usadas em todas as línguas. Todo mundo precisa ter essas coisas no seu vocabulário, são as coisas mais básicas, mais simples. E nós vamos falar hoje delas. As cores, tá? Palavras de saudação, ah, como oi, certo? Olá, como vai? Ah, bem como de despedida e algumas outras que também são extremamente usadas por todas, né? Todas as pessoas, hein? Tá? Então, vamos começar aí já pelas colors, certo? O colors. Os dois jeitos de falar aqui funcionam, tá? Basicamente a diferença aqui é porque um é usado no inglês americano e o outro é usado no inglês britânico. Basicamente essa é a diferença, mas com U ou sem U, tanto faz, certo? Então vamos começar pelas cores, tá? E aqui temos aqui todas as cores que eu considero que são as mais importantes. Claro que tem outras que são mais específicas para quem conhece mais de cores, o que não é o meu caso, que a gente vai usar só as mais básicas e já tem bastante aqui que praticamente nem, é pouco usado, certo? Então temos aqui o azul, vermelho, verde, amarelo, preto, branco, laranja, roxo, rosa, marrom, dourado, cinza e prata, certo? Prata, na verdade, faz bastante tempo que eu não vejo sendo usado como cor, né? Mas como um minério ali, alguma coisa que se usa, né? Uma medalha de ouro, uma medalha de prata, por exemplo. Mas enfim, resolvi colocar aqui e vamos ver como que é em inglês cada uma dessas palavras, certo? Começando pelo azul, galera, bem simples, tá? Temos aqui a palavra blue, blue, tá? B-L-U-E. E por mais que tenha um E, aqui o E é mudo. De novo, não sei explicar, não me pergunte por quê, mas tem um E aqui, tá? Você pode ver, às vezes, alguém simplesmente colocar blue, mas o certo é que tem um E, tá? Por mais que a pronúncia seja apenas blue. O vermelho é bem mais fácil, né, do que essa palavrona que a gente tem aqui. Vai ser simplesmente red. Então, é bem simples, bem fácil, apenas red. E aqui temos o azul e vermelho, que é respectivamente blue and red, certo? O verde vai ser aqui, ó, G-R-E-E-N, G-R-E-E-N. Como eu disse, né, no vídeo do alfabeto, dois E's juntos no meio de duas consoantes tem som de I. Então, nesse caso aqui, nós temos o verde seria green, certo? O amarelo aqui, tá? Um pouquinho mais complicado, mas ainda super simples. Yellow. Uh, Y-E-L-L-O-W, tá? Bem facinho também. O preto, black. Também nada de muito difícil. O branco, white. Acho que nós já vimos, né, essa palavra no outro vídeo. Laranja vai ser orange, tá, pessoal? Roxo vai ser purple.
Bem nada, muito complicado. Rosa Pink, acho que até quem não sabe já ouviu falar que é pink. Quem não sabe muito inglês, né? Não tem praticamente nunca falou inglês, acho que sabe. Isso, marrom, brown, tá? Quem lembra aí? Mano Brown, certo? Cantor de rap, famoso. E aqui vamos para o dourado. O dourado é o seguinte, galera. Nós temos o ouro, né? Que é praticamente a mesma cor, mas ouro a gente fala aqui de um minério ou de um elemento, certo? Não tem, não é tão errado você falar gold como uma cor, mas como a gente está falando de uma cor, a gente vai falar golden, tá? Para dizer que a gente está se referindo à cor exatamente e não necessariamente a uma medalha de ouro, a Medal of Gold, por exemplo, ou por exemplo, o elemento, né? Nós temos o minério. Enfim, vai ser gold. O cinza aqui vai ser gray, tá? Ou gray, tanto faz. As duas formas estão corretas, tá? E o prato aqui, como de novo, o mesmo motivo do gold ser dourado, vai ser silver. Mas aqui não tem diferença, vai ser sempre silver, independente se você estiver falando do metal ou da cor em si. Certo, pessoal? Beleza, aqui a gente já descobre, já vimos como são todas as palavras em inglês. E a decoreba, galera, não tem muito o que fazer, tá? Tem que decorar, cores são assim, a gente aprendeu em português decorando e não tem muito o que fazer, tá? Uma dica que eu posso dar para vocês é que vocês não pensem, sempre quando vocês forem tentar achar qual que é a cor, né? Não pensem em sua tradução a palavra no português, certo? Não pense no azul, não pense no vermelho, não pense no verde. Pense na cor em si. Visualizem a cor. Eu sei, né? Para quem é daltônico, isso não é tão fácil, mas a dica que eu dou é vocês baterem o olho, olharem alguma coisa que tem aquela cor específica. Por exemplo, o fundo aqui, né, do bloco de notas, por exemplo, é white. Eu não penso no branco para depois tentar achar qual que é a tradução de branco, não. Eu já vou direto para a palavra no inglês. Isso é importantíssimo para você conseguir desenvolver o seu inglês. Esquecer o português um pouco e só pensar no inglês. Isso fica muito mais fácil, você perde muito menos tempo. Traduzindo, você bate o olho, vê que a cor aqui do símbolozinho do Windows é blue, certo? Vê que a corzinha aqui do Windows Explorer aqui, ó, a pasta é yellow and blue, certo? Então, vê que a cor da letra aqui, tá? É black, certo? Você não pensa, ah, a cor é preta, certo? Como é que é preto em inglês? Demora um tempão para achar a cor, certo? Isso não é muito bom fazer. Eu recomendo que você já treinem isso. Por exemplo, você pode olhar quais são as cores dos times de futebol e começar a pensar e nelas já com as palavras em inglês. Por exemplo, temos os times que são green and white, por exemplo. Temos Palmeiras, temos Curitiba, temos Goiás. Vários times que têm green and white como suas cores do time, certo? Então vocês podem fazer esse exercício com todos os outros times, ou pode fazer com várias outras coisas, vários objetos. Podem fazer esse exercício para que vocês peguem as cores e na sua mente você vai pensar nelas antes de pensar no português, certo? Quando você já tiver inglês. Isso com o tempo, logicamente, você desenvolve, mas no começo, para treino, é bom que vocês façam isso. Aqui um pouco, sem prolongar muito, mas um pouco mais complexo também, caso vocês queiram falar, por exemplo, azul escuro, azul claro, tá? Nós temos aqui só, a gente vai usar light e dark, tá? Light vai ser o claro e dark será escuro. Então basta você juntar aí
ficando, por exemplo, light blue ou dark blue, tá? Não necessariamente precisa isso aqui, tá? Basta você colocar neles e ficaria assim, certo? Você pode fazer isso com todas as cores, certo? Agora, pessoal, vamos aqui, tá? Para algumas palavrinhas e frases que a gente usa muito no nosso dia a dia, tá? Você vai usar isso praticamente todo dia, sempre quando você falar com alguém. São frases bem básicas, bem padrões mesmo, só pra gente já começar a dar nossos primeiros passos, né, em inglês. Então temos aqui, eu considero que eu acho que mesmo quem não sabe nada de inglês sabe, certo? Oi, sendo olá. Tá, me desculpem. Vamos aqui para saudações, tá, né? Sempre quando a gente vai, basicamente, se encontrar com alguém, quando a gente encontra alguém, quando a gente vai em qualquer lugar, a gente vai no restaurante, a gente vai na casa de amigos, sempre quando a gente chega lá, a gente tem que fazer algum tipo de saudação, certo? E aqui vão ser as saudações que a gente vai ver no inglês, certo? Como eu falei, o oi, primeiro é hi, tá? O olá é hello. E aí a gente vai. Essas são as mais clássicas, né? Acho que todo mundo sabe, até quem não sabe nada de inglês, sabe o que significam essas palavras, certo? E agora a gente vai para as saudações referentes ao tempo que a gente está no dia. Se a gente está de dia, se a gente está de tarde, se a gente está de noite, tá? E vamos ver como é que é. No bom dia, pessoal, a gente vai falar good morning, ok? À tarde, a gente vai falar good afternoon, ok? E aqui você pode ver que tem dois boa noites, né? É porque eu sou louco? Não. É porque nós temos aqui a boa noite quando a gente está chegando em algum lugar, ou quando está começando a noite, né? Você está saindo ali, digamos ali, das 6 às 7 horas, onde já está escurecendo, você fala desse jeito, certo? No começo da noite, tá? Nós estamos falando aqui de good evening, certo? Então, quando você chegar em algum lugar, aqui esse boa noite usado como saudação será good evening, tá? Tá chegando em algum lugar, tá no começo da noite, você vai chegar para aquela pessoa, aquele grupo de pessoas e vai falar para eles good evening. Agora, se você estiver saindo de um lugar, você vai falar good night, certo? Saindo de um lugar, indo dormir, certo? Se despedindo, acho que tá certo, né? Meu péssimo português. Se despedindo ou indo dormir, será good night. Evening, nesse caso vocês queiram saber, seria ao anoitecer. Anoitecer, início da noite, mais ou menos, mas basicamente usando aí ah, no começo da noite ou quando você está se encontrando com alguém. Good night quer dizer que você está se despedindo de alguém, falando boa noite para alguém que vai dormir ou que você está indo embora de algum local, certo? Aqui, nosso tchau, tá? Será simplesmente bye ou bye bye, tanto faz. O pessoal usa muito isso, né? Aqui a gente pode usar por exemplo, para dar tchau, né? Algo mais simples como vejo você depois, né? Ou adeus, que é um pouco mais, parece que você nunca mais vai ver a pessoa. No caso, a gente vai falar aqui goodbye, né? O vejo você depois, see you later, certo? O later são, assim como good night, nesse caso, são frases e palavras que nós usamos para se despedir de alguém, certo? Agora, após essas despedidas e essas saudações,
Geralmente depois das saudações, lógico, a gente usa como você está, né? Então, basicamente, how are you? Existem várias formas de você perguntar isso para alguém, certo? No português, tudo bem com você? É, como você está? Como how are you? Ahn, tudo ok? Beleza? Existem várias formas de você perguntar aqui, certo? Eu não vou ficar me aprofundando nisso aqui, com o tempo vocês vão pegando. Mas caso você queira algumas outras palavrinhas, tá? Que você pode usar para perguntar como a pessoa tá, você pode aqui usar, por exemplo, uh, everything's fine, ou tudo bem, que seria literalmente all good, por exemplo, uma pergunta, certo? Aqui, na verdade, não é bem. Você dificilmente eu vejo alguém falando all good um, quando está uma forma de saudação, por exemplo, quando você fala depois do hi. Você pergunta se a pessoa está all good, por exemplo, se ela quando ela sofre algum tipo de acidente, se ela tá tudo bem, certo? É mais nesse sentido. Mas pode usar tranquilamente. Mais pra frente eu posso ah, é, usar, apresentar para vocês outras formas de se perguntar como a pessoa está, certo? Então, continuando aqui, outra que é muito usada, né, quando você está conhecendo alguém, uma pessoa nova, e não sabe o nome, What's your name? Extremamente usado, primeira frase aí que você aprende, né? E a pessoa responde: Meu nome é, ou My name is, nome da pessoa, enfim, isso aqui é basicamente a pergunta que as pessoas fazem mais quando estão se conhecendo, né? Perguntar qual que é o nome da pessoa. Após isso, você geralmente fala prazer em te conhecer, nada mais é do que nice to meet you. Ou aqui a tradução literal, tá? Isso aqui funciona a mesma coisa. A tradução literal aqui seria basicamente pleasure. Oh, wait, one second. It's a pleasure to meet you. Isso seria literalmente, mas literalmente é um prazer te conhecer. Mas nice to meet you é mais usado, certo? E é usado como o nosso prazer em conhecê-lo, o prazer em te conhecer, tá? Aí, uma coisa um pouco mais simples já, algumas palavras que não são tanto de saudações, né, nem de despedidas. Temos aqui, quando você está pedindo por algo, o por favor é please. E quando alguém responde de nada, seria aqui you are welcome. Mas aqui tem várias ressalvas, tá? Tem vários jeitos de você pedir, né? You're welcome é geralmente a primeira coisa que você aprende, mas a gente pode dizer sem problemas, que seria uh, no problem. Uh, teria também uh, let's uh, eu agora me esqueci, mas nós estamos a gente se referindo a not at all, por exemplo. Existem várias formas de você falar de nada, certo? Mas no geral, you're welcome. É, aqui tá tudo certo usar, certo? É tudo bem usar, né? É, o com licença barra desculpe e por que eu quero, né? Você pode ver que tem um desculpe só e tem a opção de, né, com licença barra desculpe, que é uma palavra que a gente pode usar basicamente com os dois, é, com o mesmo significado das suas palavras. Nós estamos falando aqui de excuse me. Excuse me pode ser usado tanto como com licença, quando você está falando, por exemplo, excuse me, sir, can I get this chair? Quando você pede com licença, certo? Nesse caso é usado com licença, mas também pode ser usado quando você só fala excuse me, quando quando você cometeu algum tipo de erro, fez algo de errado e você quis pedir desculpa, o excuse me também pode ser usado, tá?
Ou também o desculpe pode ser usado como sorry ou I am sorry, tá? É mais comum que se use sorry do que excuse me para desculpe, mas caso você ouça alguém falando excuse me, pode ser os dois significados, tá? Aqui temos as, as respostas que nós mais damos às pessoas estão falando de sim e não, que é respectivamente yes e no, tá? Eu não entendo, caso você não esteja entendendo a aula até agora, você vai falar para mim assim, I don't know, tá? Uh, I don't know. Pode ser também quando você não sabe de alguma coisa. No caso aqui, eu não entendo, poderia ser I don't understand, tá? Como pode ser. No caso, eu acabei errando aqui, tá? Mas estamos falando de I don't understand, né? E não I don't know, tá? Não confunda igual eu fiz agora. Como eu disse, caso você não esteja entendendo a aula até agora, você vai falar para mim assim: I don't understand anything that you're talking about. Simples assim, não entendeu o que eu falei, o resto da frase que eu falei não tem problema. Com o passar do tempo vocês vão entender. Mas falando I don't understand, it's enough. Eu já vou entender que você não está entendendo minha aula e eu tentarei explicar da melhor forma, certo? Então, o que você pode pedir é a little help. No caso, você pode me ajudar, que basicamente é Can you help me? Certo? Simples assim. Eu, obviamente, como um péssimo professor, não vou saber te responder. E agora sim a gente vai com I don't know. Eu não sei se eu posso te ajudar, certo? Lógico, eu posso e eu vou te ajudar, mas estamos só aqui vendo alguns exemplos, tá? Eu te amo também, muita gente sabe. I love you. Ah, pode ser que a pessoa coloque só um U aqui para abreviar, mas I love you basicamente é eu te amo. Eu sinto sua falta, né? Ou sinto sua falta, miss you. Ou você pode colocar um I miss you aqui sem problema, tá? Se como eu sinto sua falta ou não. E para terminar, perguntar aqui, já é 8:35 p.m., o que no caso seria 8:35, tá? Basicamente pergunta-se What time is it? What time is it? Perguntando que horas são, tá? Não é o caso agora, a gente saber como é que vê a hora, isso é mais pra frente, mas no geral, essas são as palavrinhas e frases que a gente mais usa no nosso cotidiano. É claro que tem mais, mas eu não vou ficar falando aqui todas, porque senão vai ter aí mais de 30 minutos de aula e este não é o foco, tá? O foco basicamente são essas frases e palavras aqui, tá? Galera, ficou claro, tá? Deu para entender aqui essas frasezinhas? É claro, aqui não tem muito o que fazer, tá? Essas primeiras palavras, essas primeiras frases, elas vão ter que ser aprendidas na decoreba, não tem muito o que fazer, tá? É assim que a gente aprende no português lá quando a gente é um bebezinho, é assim que a gente vai aprender aqui pelo menos as primeiras palavras, tá? Em inglês é assim que a gente vai aprender também, tá? A partir daqui, você entendendo como são as primeiras palavras, como são as primeiras cores, na próxima aula que será os números, vocês aprendendo isso, vocês vão começar a exercitar seu inglês e vão começar a aprender o resto das palavras e letras do inglês com muito mais facilidade. Vai parar de ser decoreba, vai ser muito mais aprender realmente, tá? Então é isso, pessoal. Mais uma aula chegando ao fim. Ah, eu sei que eu me embananei aqui um pouquinho no I don't understand and I don't know, mas fica entendido aqui, tá? Que I don't understand é eu não entendo e eu não sei é I don't know,
tá? Know é saber, understand é entender, tá? Enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com essa aula, tá? A próxima aula vai ser sobre números. Vamos aprender como falar todos os números. E como essa não é uma aula específica para alunos que têm aulas particulares comigo ou estão numa sala de aula, eu vou falar de todos os números de uma vez, tá? A gente não vai só do 1 ao 10 ou só do 1 ao 20. A gente vai do 1 até 1 milhão, tá? Vou ensinar como fala cada número aí. Não vamos ver cada número um por um, porque senão vai demorar muito, mas a gente vai entender como é que se fala cada número, incluindo os números quebrados, tá? Números que não são decimais, dezenas, números que são, como eu falei aí, 21, 31, 121, certo? A gente vai ver todos esses números, tá? É isso, pessoal. Obrigado por quem assistiu a aula até agora e tenha uma boa noite. Have a good night. Se você estiver assistindo à noite, have a good morning. Se você está assistindo de manhã, tá? Or have a good afternoon se você está assistindo à tarde, certo? Valeu, pessoal. Thank you for watching.